dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Podcast Ideal. Sem mais demoras, vou apresentar-vos a Andreia, que é enfermeira e, para além da sua vida profissional muito atarefada, é uma super mãe de 4 meninos, 3 meninas, as mais novas, e um menino mais velho, o Salvador, que é autista. E é mesmo sobre isso que vamos falar hoje, sobre o autismo, as suas manifestações e, mais importante, eu penso que vai beneficiar muito os nossos ouvintes, vamos partilhar aqui dicas e estratégias para o desenvolvimento das crianças com esta patologia. Portanto, André, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje connosco. Eu é que vos agradeço esta oportunidade. Para mim é sempre um privilégio poder partilhar sobre este tema que me é tão importante, não é? Porque tem a ver com a questão do meu filho e poder partilhar um bocadinho também daquilo que é a nossa vivência, a nossa família, o nosso seio familiar com tantas pessoas que podem eventualmente ver-nos nesta gravação. Exatamente, e porventura, quem sabe, estão na mesma situação. Exatamente. Para começar, penso que seria bom darmos aqui uma contextualização aos nossos ouvintes sobre o que é a perturbação do espectro de autismo. Então, a perturbação do espectro do autismo está classificada segundo a DSM-5, que é um manual de doenças mentais, como uma perturbação que envolve várias partes afetadas. Dependendo depois de qual delas estará mais afetada, pode haver mais ou menos gravidade e mais necessidade ou menos necessidade de suporte, a área da comunicação, da relação, e manifesta-se também por várias estereotipias e fixações, comportamentos mais obsessivos relativamente a determinados temas. Depois, em cada criança, em cada jovem ou em cada adulto, tudo isso tem manifestações diferentes, dependendo de que áreas estão mais ou menos comprometidas, têm mais compromisso. Uhum. Daí também a designação de espectro. Exatamente, sim, porque a mesma condição pode ter manifestações diferentes dentro desse leque de situações com mais ou menos compromisso que requerem mais ou menos ajudas. Muito bem. E quais foram, então, os primeiros sinais do Salvador que vocês, enquanto pais, notaram, não é? Que vos levou a procurar profissional de saúde? Então, relativamente à parte da gravidez, que é uma das coisas que é sempre focada e que nos perguntam sempre muito se houve alguma intercorrência, a gravidez dele teve algumas intercorrências, mas nada que pudesse ser relacionado com agora a questão dele do diagnóstico de autismo. O parto também teve ali alguma outra intercorrência, mas também nada ligado com. E depois, a nível de evolução, a partir do momento em que ele nasceu, eu enquanto mãe e também enquanto enfermeira, fui sempre detectando algumas particularidades dele que me levavam a achar que havia ali diferenças relativamente a outras crianças. Contudo, essas diferenças podiam ser transversais a outros miúdos e, portanto, nada era claríssimo e nada apontava para que houvesse ali algum transtorno, alguma perturbação. A parte do diagnóstico também não é feita nunca de forma tão precoce, portanto, em bebés quase nenhuma criança é diagnosticada porque não é possível fazer todas as avaliações que requerem um diagnóstico de autismo e, portanto, a evolução dele foi sempre feita não dentro daqueles padrões que são preconizados nos livrinhos dos bebés onde vamos apontando toda a evolução deles, mas sempre no seu tempo, ou seja, imaginemos, aos 6 meses os bebés sentam-se, o Salvador aos 6 meses não se sentava, pronto. Portanto, para além de todas estas características que ele ia tendo, por exemplo, ser um bebê muito irritado, estava sempre a chorar, não conseguíamos consolá-lo com nada, a parte do olhar enquanto ele mamava, há muitos bebés e que passam todos por essa fase que começam a olhar para as suas mães enquanto mamam, ele não fazia isso, mas pronto, nada disso era muito concreto que pudesse avançar com um diagnóstico. E depois, ao longo do tempo, eu fui sempre reportando todas estas questões, destas minhas inseguranças e incertezas aos pediatras que o acompanhavam. E depois, para além disso, o Salvador tinha também o estrabismo divergente, que fazia com que ele, a parte da acuidade visual, também não fosse a melhor. Portanto, ele era acompanhado também pela parte da oftalmologia, depois teve que usar óculos, e tudo isto para explicar que
a parte da aquisição motora e verbal também podia estar um pouco comprometida devido a esta questão dele mais visual. Podia haver ali uma barreira que não fizesse com que, ou que fizesse com que ele não adquirisse todas as etapas no seu devido tempo ou no devido tempo padrão. Porque depois todas as crianças vão adquirindo as suas habilidades, não é? Com o seu tempo. Com o seu tempo. E com o Salvador passou-se isso. Depois, a grande questão dele, e ainda reportando à parte do diagnóstico, foi efetivamente a parte da linguagem, quando começou a haver questões que ele aprendia uma palavra e quando ele aprendia uma nova já não sabia dizer a anterior e, portanto, isso não podia estar relacionado com a parte visual, não é? Porque aprender uma palavra nada tem a ver, não é? Só se fosse escrita. Mas de ouvido, ele a nível de testes auditivos também não tinha nada, também fomos fazendo testes auditivos e, portanto, não havia ali critério nenhum que fizesse com que ele não tivesse a aprender. Depois dos primeiros sinais assim mais concretos, essa da linguagem foi o major. Ele também não... Quando nós, por exemplo, os pais quando chegam à sala ou a um sítio em que está a sua própria criança, a criança vem a correr para o seu pai com saudades na escola ou na casa dos avós, na casa de algum amigo, e o Salvador ignorava-nos completamente, mesmo com um ano e meio. Nós entrarmos ou não entrarmos, para ele era exatamente igual, não se manifestava. Depois tinha muitas fixações com carrinhos, com objetos, andava sempre com objetos nas mãos, não tinha noção nenhuma de perigo. A parte da linguagem, como estava comprometida, havia muitos gritinhos, ele passava o dia a emitir sons que para nós não eram perceptíveis e que nós não entendíamos o que era. Rodava muito os objetos, que é uma das características que, quando se fala em autismo, é muito associado a rodarem objetos, a alinharem, fazerem filinhas. E depois uma das grandes obsessões dele era fixações com desenhos animados. Ou seja, ele via o dia inteiro qualquer coisa na televisão, era sempre o Mickey. Qualquer coisa que punhamos na televisão, era sempre o Mickey que ele queria. E, portanto, numa fase inicial, o Mickey era consumido 24 horas por dia em casa. Depois, para além disso tudo, ele tinha assim corridas completamente sem sentido, quando começou a andar e a ser mais hábil a nível motor. Ele corria, não parava em casa, fazia corridas sem nexo para nós, né? Porque para ele talvez fizesse imenso sentido, mas para nós não fazia sentido nenhum, risos completamente fora de tempo. Um outro problema major que é transversal e que eu tenho lido acerca disso e que vejo também noutros pais comentarem e reportarem-me, é a perturbação do sono. Era muito difícil o Salvador adormecer. Depois, quando adormecia, dormia bem durante a noite. Mas até adormecer era uma luta entre mim e o pai e ele para tentarmos que ele ficasse calmo e dormisse. Foi muito complicada essa fase. E depois também tinha seletividade alimentar, que é uma das coisas que também referem muito os pais. Sim. E isto pode estar presente ou não dentro do espectro e em várias crianças, jovens ou adultos. Sim, era isso que eu ia dizer aos nossos ouvintes. Portanto, todas estas manifestações clínicas que a Andreia referiu são características desta patologia. No entanto, não é obrigatório que as crianças tenham todas estas manifestações, não é? Portanto, pode haver seletividade em termos destes sinais. E depois, uma vez feito o diagnóstico, qual foi a vossa reação? Sim, para mim, enquanto mãe, e depois um bocadinho também leva sempre a conotação da enfermeira, foi um alívio, porque o Salvador foi diagnosticado apenas aos 3 anos. Mas ao longo desses 3 anos eu sempre fui dando alertas. Eu não sabia efetivamente qual era o nome do problema que ele tinha, mas eu sabia que existia alguma coisa. Mas como sou enfermeira, o conjunto de pessoas que nos rodeavam a nível de família, amigos, incutiam em mim um bocadinho a culpa do desenvolvimento do Salvador. Ou seja, como eu era tão preocupada que ele não caísse, que ele não se magoasse, mas era uma coisa protetora de mãe, não é? Um bocadinho animalesco, de protegermos a nossa cria, mas eu faria isso com qualquer um dos outros filhos, não tinha a ver só com o Salvador, na altura só tinha era a ele.
E, portanto, eu protegia-o de tal maneira, segundo o que nos rodeava, protegia-o tanto que não deixava que ele evoluísse. E, portanto, na altura, quando tivemos o diagnóstico, para mim foi um alívio tão grande perceber que afinal eu não estava errada. Não havia ali nenhuma conotação de ser enfermeira e de estar a ver coisas que não existiam, porque efetivamente existiam. E para mim foi um grande alívio. Para o pai, e isto manifesta-se muito, é muito transversal em todas as famílias, a aceitação é feita mais rapidamente pelas mães do que pelos pais. E eu não sei exatamente o motivo, não é? Mas na nossa casa isso aconteceu também, porque eu já sabia que havia alguma coisa e, portanto, ali foi só a concretização de que havia alguma coisa. Para o pai, como ele não tem nada a ver com a área da saúde, tudo aquilo que o médico falou foi absolutamente sem sentido. Para ele não fazia nexo nenhum, ele não sabia do que é que se estava a falar e, portanto, depois também temos aí um bocadinho de handicap quando somos da área da saúde, a tendência é falarmos em termos técnicos. E então, os termos técnicos para uma pessoa leiga são difíceis de compreender, não é? Portanto, o médico falou tudo comigo, enquanto enfermeira, enquanto mãe, mas que estava a perceber exatamente o que ele estava a dizer. Para o pai aquilo não fez sentido nenhum. E depois, sempre que eu queria abordar esse tema, como não fazia sentido para ele, porque o filho não tinha nada, e a única coisa que ele apresentava era mais a perturbação da linguagem, portanto, não havia tema, não havia forma de falarmos sobre isso. Então, naquela altura eu tive necessidade de falar com outros pais, portanto criei um grupo de pais em que partilhava o dia-a-dia e expunha as minhas dúvidas, partilhava as minhas dificuldades e recebia em troca opiniões, pronto, íamos fazendo esta partilha entre todos. Até que comecei a perceber o pai a falar com os seus amigos sobre este tema e depois houve um dia em que ele me pediu para entrar nesse grupo para também ler e perceber, pronto. E aí eu percebi que ele já tinha encaixado e pronto, tinha aceitado. Foi uma fase de aceitação. Sim. Mas eu percebo hoje, porque já falámos agora friamente, já passaram alguns anos, não é, sobre isso, que ele o que refere é que não teve a ver com a aceitação, porque o filho é um filho, não é? Não há por que aceitar, porque ele existe, é assim, acabou. Mas tem a ver é com a parte da compreensão do que é que era aquilo concretamente, porque a palavra autismo para ele não significava nada. Perturbação da linguagem, ele já percebia, porque tem a ver com características muito... Um termo mais prático, não é? Sim, isso é muito importante exatamente. Também lá em casa, quando não há nenhum profissional de saúde. Sim. Daí este tema ser tão importante, estarmos a abordar tudo isto, porque lá está, convém os pais também estarem alerta e identificarem estes sinais o mais precocemente, porque, para atuar de forma com medidas específicas, não é? Para tentar também atenuar os sinais e os sintomas das crianças. Perante isso, depois perante o diagnóstico, que adaptações é que fizeram e acredito que ainda hoje as fazem, não é? Ao longo... Portanto, como é que é o vosso dia-a-dia? Sim, então, nós quando tivemos o diagnóstico, mesmo naquele próprio dia, saímos com várias indicações para terapias, porque normalmente é a indicação que dão logo a partir do diagnóstico. Algumas crianças já estão a fazê-las até mesmo antes do diagnóstico, mas no nosso caso foi só a partir do diagnóstico que começámos a intervir. E aí, pronto, eu senti aquele alívio que estava a explicar anteriormente e depois foi aquela sensação de arregaçar mangas e é tudo para ontem. E foi um bocadinho uma corrida contra o tempo, que hoje já não sinto, mas naquela altura, como ainda estava a trabalhar, foi difícil essa gestão, porque eu queria desempenhar o melhor dos dois papéis em todo o lado, não é? Em cada contexto em que eu estava, no hospital enquanto enfermeira, em casa enquanto mãe, terapeuta, enquanto psicóloga, enquanto tudo. Apoiar ao máximo em todas as vertentes. Exatamente. E então comecei a sentir-me muito desgastada nesse aspecto porque não conseguia fazer o melhor em todo o lado. Foi nessa altura que suspendi a minha profissão e que pus em pausa e que me dediquei a 100%. E, portanto, nessa fase inicial, essa foi a grande alteração, que foi suspender a minha profissão, a minha carreira, para me dedicar a 100% à minha família.
Na altura, no diagnóstico, já tinha uma segunda filha, a Benedita, que nasceu com 2 anos e meio de diferença do Salvador, portanto, e também veio num contexto de culpa, daquela culpa que eu estava a falar anteriormente, de que, ok, se eu não deixo este meu filho respirar, evoluir e tudo, se calhar tenho que ter outro bebé para poder focar-me, e porque um bebé é tão dependente da sua mãe, então o outro vai crescer. E a Benedita veio um bocadinho nesse contexto de alívio do Salvador, e de foco meu noutro, e depois obviamente não se revelou nada disso. Exato. E portanto tivemos o diagnóstico. Mas a Benedita já veio num contexto em que eu já estava na transição para casa, e portanto todas estas alterações foram feitas também já com 2 bebés, e depois foi o corre-corre das terapias, que inicialmente ele fazia tudo aquilo que eu achava que era importante, e tudo aquilo que eu ia lendo, e tudo aquilo que era inovador. Tudo o que pudesse ajudar. Tudo. Na minha mente era, eu tenho que fazer tudo, para um dia depois também não voltar a sentir culpa, porque as mães sentem culpa por tudo e por nada, tudo aquilo que existe, a mãe é culpada. E, portanto, seja de sentimento próprio ou seja pela sociedade, a mãe é sempre a culpada. Portanto, eu tinha necessidade de fazer tudo exatamente, para conseguir atenuar o mais possível, e para o Salvador, num futuro que fosse, não é? No seu futuro, seja o mais autónomo possível. Estava a falar das terapias. Eu gostaria de perceber que tipo de opções é que existem, portanto, em que áreas é que... Sim, que pode ser trabalhado. Sim. Então, numa fase inicial, o Salvador tinha apoio de uma técnica de educação especial, que foi logo o ponto de partida para fazer trabalho em áreas transversais, pronto, como a educação especial abrange muito tudo, portanto são professores com uma experiência grande também na parte da educação especial e a trabalharem com crianças com necessidades educativas especiais. Depois temos a terapia da fala, temos a psicologia, a psicomotricidade, terapia ocupacional, temos depois outras vertentes de natação adaptada, hipoterapia, terapia com animais. Existe um leque de opções, acho que não estou a esquecer de nenhuma, mas provavelmente. Depois, no fundo, é tentar adaptar às características de cada criança, exatamente, o que poderá ser mais benéfico para ela. Depois é sempre avaliar criança a criança e tentar fazer uma comunicação, ou estabelecer uma comunicação muito eficaz com todas as pessoas que trabalham com o nosso filho, ou com a nossa filha, não é? No caso, e tentar perceber também quais são as sugestões que têm e aquilo que nos podem passar enquanto mais-valia, para nós, em termos familiares, conseguirmos também desempenhar um melhor papel, não enquanto pais, mas também enquanto educadores e enquanto pessoas que estimulam para além daquilo que é os horários estabelecidos das próprias terapias. Portanto, não há assim uma dica que eu possa dizer isto é a chave, isto é infalível, porque não há, porque lá está, é um espectro, todas as crianças são diferentes, a diversidade é enorme, e portanto eu acho que o caminho vai ser cada vez mais para percebermos e para entendermos que todos têm características diferentes, todos somos diferentes uns dos outros, e portanto a normalidade, não é, se possamos assim dizer, existe em cada um de nós, e a diferença também. Portanto, não há uma dica que eu possa dizer, é mesmo isto. Portanto, é avaliar criança a criança. Sim. Cada criança, sim. E é muito importante também, sim, como estava a dizer anteriormente, a terapia ser constante, não é? Contínua, porque o dia-a-dia do Salvador em casa, com as irmãs, sim, é uma terapia, acaba por ser uma terapia constante. Exatamente, sim. Nós, pronto, as irmãs não substituem, obviamente, um técnico, mas são, no meu ver, o melhor estímulo que o Salvador pode ter, porque lá está, é 24 sim. horas, é desde que acordam até ir para a cama. E também elas aprendem muito com os técnicos e com as pessoas que rodeiam o Salvador. E numa fase inicial ele tinha terapias, pronto, tudo o que encontrávamos ele fazia, e depois chegámos à conclusão que o caminho não era por aí, e não tinha a ver com o meu cansaço, que realmente era muito, mas tinha a ver muito com o cansaço do Salvador. Ele entrou num período de exaustão enorme, e estávamos a perceber que aquilo que era demais começou a ser de menos,
para ele, portanto ele não tirava proveito nem de metade daquilo que era o estímulo Não que nós estava lhe a ser dávamos. benéfico para ele. Não, ele não estava a conseguir gerir tudo e, portanto, depois muitas pessoas a trabalharem, mesmo que sejam dentro da mesma linha e que tenham o mesmo tipo de pensamento relativamente à parte da diversidade, é sempre muito difícil porque cada vez que ele está com uma pessoa, adapta-se àquele comportamento daquela pessoa, aos pedidos daquela pessoa, à forma de trabalhar daquela pessoa. Vai para outro técnico, para outra especialidade, outra vez adaptar-se a tudo, às características da pessoa, porque todos têm maneiras diferentes de trabalhar. Ou seja, imaginemos que ele tinha 10 técnicos a trabalhar com ele, aquilo para ele era uma loucura. Não é? E nós ao longo do caminho fomos percebendo que era melhor encurtar o leque de opções e deixarmos realmente aquelas que nós achamos que são mesmo muito importantes, e depois na escola ele acaba por completar, não com a carga horária desejável, porque realmente os recursos são muito poucos e as pessoas fazem o incrível acontecer na escola dele. E, portanto, ele vai completando aquilo que nós temos a nível particular com a parte escolar, com os apoios que dão na escola. E eu acho que neste momento estamos no caminho certo, sim, e com a estimulação certa, completando sempre com as irmãs e connosco em casa. No fundo é uma aprendizagem. Foi uma aprendizagem, ainda é e irá ser sempre. Isto é um caminho e, portanto, aquilo que eu disse há pouco era uma corrida contra o tempo, neste momento o nosso mindset não tem nada a ver com isso. É ir avaliando. E às vezes há necessidade de remarcar alguma terapia, ou por impossibilidade nossa ou do técnico, e sempre aquilo que eu respondo, exatamente, sempre que eu respondo a todos é que não há problema, para a semana há tempo, há sempre tempo para trabalhar e sempre tempo para estimular, porque ele nunca está parado. Não há ali uma estagnação, e portanto a estimulação é sempre tão constante que para ele e a nossa vida social, enquanto família, enquanto pessoas que têm muitos amigos, enquanto termos a nossa casa sempre cheia de família e de amigos, está sempre a ser estimulado. Sempre, o Salvador está preparado para o mundo, é o que eu digo, não só pelas irmãs como pela nossa rede. Sim, pela nossa rede, e bem, eu acho que isso é fantástico. Quer partilhar connosco algum momento gratificante, alguma conquista especial que tenham tido com o Salvador recentemente, ou não? Sim, olha, há assim várias, mas uma das que me deixa sempre muito... Bom, isto são tantas que ao longo deste tempo todo que eu fico sempre muito emocionada com isso, que foi a primeira vez que o Salvador me deu um beijinho. E agora não estou à espera dessa pergunta. Ele encostava só a boca, só encostava e não fazia barulho. E a primeira vez que ele me deu um beijinho, com som de... Bem, foi uma sensação... Oh, meu Deus, foi assim um momento... Imagino. Pronto, do outro mundo. Depois outra foi numa sessão de hipoterapia em que ele estava no cavalo e a técnica deu-lhe a benedita bebê para o colo. E ele agarrou a irmã, ele que não tinha noção nenhuma de medo, nem de perigo, ele agarrou a irmã de uma forma como não vou deixar de cair. E nós estávamos a observar e foi uma coisa maravilhados, assim, imagino. Ele está a ter percepção, ele tinha 4 anos, a irmã nem tinha 1 ainda. E ele agarrou assim uma coisa e depois foi agora a começar a ler. A primeira vez que ele leu placas da rua, eu ia a conduzir. A vossa surpresa. E estávamos dentro, pronto, eu ando sempre sozinha no carro com eles, para cá e para lá, nas terapias. E ele leu, a primeira placa que ele leu foi Casal de Bolinhos, que é perto de nós. E Bolinhos é uma coisa até muito difícil de ler, não é? E ele leu Casal de Bolinhos. Bem, fizemos uma festa. Eu acho que não tive um acidente naquele dia a conduzir porque não calhou, porque não estavam carros ali à volta. Porque, Salvador, tu leste, as irmãs, mano, tu leste. Pronto, e depois nós também vivemos isto. De uma forma muito intensa. Todos, qualquer coisa que ele faça, para elas também é... Porque elas têm noção que realmente que ele é diferente e que tem características muito diferentes das delas. E portanto, tudo aquilo que seja, também tudo que seja uma coisa diferente, elas vibram de sobremaneira, não é? E agora, a última, foi, eu estava a escrever um post, acho, no Instagram,
E ele começou a ler o que eu estava a ler. Ele encostou-se, porque ele também é muito mimoso, muito mimento e também gosta muito do toque e estar encostadinho. E encostou-se a mim e começou a ler o que eu estava a escrever. E eu olhei para ele e disse, estás a ler? Queres escrever? E ele olhou para mim e disse, sim. Ok, então vá, olha, escreve lá, diz lá olá às pessoas. Mas eu nunca imaginei que ele ia escrever. E então ele escreveu olá pessoas, que foi o que eu lhe tinha dito em primeiro, e depois deu os enters, não é? Continuo a escrever, eu sou Salvador, tenho 13 anos, 12 anos, agora já não sei exatamente o que é que ele escreveu, mas... E eu depois publiquei aquilo até... Foi um momento... Porque isto pode não significar grande coisa para a maior parte das pessoas, mas para nós que temos tido um trabalho... É uma vitória enorme. Sim, que temos feito este caminho com ele. Uma criança que era não verbal, que dizia palavras só a pedido, que tinha tantas estereotipias, que passava o dia com gritinhos, que não olhava nos olhos, que tinha tantas outras características. Exatamente, tinha tantas outras. A evolução dele tem sido tão enorme, tão gigante, e é isto que eu passo a todas as pessoas que eu quero transmitir sempre, a todas as pessoas que nos rodeiam e principalmente aos técnicos que trabalham com ele, que é, acreditem, porque eu nem sequer ponho a hipótese de que ele não seja capaz. Portanto, acreditem tanto como eu, porque ele vai ser capaz. Porque uma criança que era como ele era no início e agora está assim, não há limites. Tão bom ver essa evolução. E de facto é o resultado do vosso trabalho e da vossa dedicação ao longo de todos estes anos. E dele, e do Salvador também, e dele, claro. Sobretudo, porque todas as crianças também têm características muito diferentes, como temos falado ao longo da nossa conversa. E o Salvador se calhar tem esta aptidão para a conquista, não sei, Sim. Então... Eu acredito muito. Que bom. E que bom é celebrarem muito. Também todos esses momentos todos em família, não é? Todos juntos. Sim. Como mãe e como ser humano também precisa de ter tempo para si, não é? Acredito que inicialmente seria mais difícil fazer essa gestão, mas hoje em dia, como é que consegue gerir o seu tempo livre, ou até mesmo em casal, ou para descontrair com amigos? Sim, então... Nós, pegando pela última parte da pergunta dos amigos, nós temos, enquanto política de casal, termos sempre connosco a nossa família mais próxima e os amigos na nossa casa. Ou seja, com estas características todas do Salvador, é sempre mais difícil nós irmos, porque como ele tem ali algumas questões de horários para dormir, por exemplo, então... O que nós adotámos é que toda a gente vem para a nossa casa e nós não vamos quase para a casa de ninguém. E, portanto, a nossa casa é o ponto de encontro de todos os nossos amigos, da nossa família, e é assim que temos conseguido viver todas estas questões e as pessoas estão todas também muito habituadas à nossa família, às características da nossa família e, sobretudo, do nosso filho. Para conseguir cumprir as rotinas dele. Sim, cumprir as rotinas dele o máximo possível, sempre com adaptações para ele também ir... ganhando ali algum jogo de cintura para não ficar completamente inflexível, mas há algumas coisas que nós gostamos de manter, como por exemplo a hora dele ir dormir, e portanto nós estamos todos a conviver e ele sobe ao seu quarto e deita-se à hora que ele acha que é o conveniente para ele e nós não interferimos nisso. Depois, relativamente ao meu tempo próprio, agora já consigo mais, porque entretanto o Salvador, como reduziu a carga horária em termos de terapias e tem mais em casa e na escola, eu acabo por ter um bocadinho mais de tempo livre, que também não é um tempo tão livre, porque com uma família numerosa as mães e os pais acabam por ter o tempo mais reduzido. Há sempre coisas para fazer. Sim. E enquanto casal tentamos também nas nossas folgas ou nos nossos tempos livres, ou arranjar alguém que, não é nos tempos livres, porque pronto, isso acaba por ser um tempo livre a dois, que é um bocadinho mais combinado. Temos uma excelente rede de apoio, que isso também é para nós uma benção, é termos pessoas sempre disponíveis a ficar com os nossos filhos, não só com o Salvador, mas com os 4, normalmente na nossa casa, o que pronto, também facilita no contexto. E nós sairmos um bocadinho os dois enquanto casal, não é? Para falarmos, às vezes é preciso alinhar ali algumas coisas, limar algumas situações para depois fazermos o caminho. Aproveitarem o tempo juntos. Sim, com a rede de apoio que temos, facilita, sim. Muito bem.
Sei que tem nas redes sociais, portanto, a sua página de Instagram, não é? Com bastantes seguidores. Sim, claro. Sendo que também foi um escape, ou é mais no sentido de partilha de informação e de experiências? Sim, o escape inicial foi um grupo que foi criado no Facebook, onde eu agora já não sou tão dinâmica, entretanto tenho outros pais que se mexem muito habilmente por lá e que vão continuando a partilhar algumas coisas. Entretanto, a página de Instagram foi criada em 2019, portanto um bocadinho antes da pandemia, e nunca foi um escape, foi mesmo de partilha, porque tanto me incentivaram, não, mas não podes partilhar só num grupo que é fechado só de pais, porque é que não partilhas mais, quer dizer, e ok, era a exposição, não é, da minha família e tudo. Obviamente, uma página de Instagram, nem minha, nem de ninguém, é a nossa vida completa Relata ali. completamente. Nada. Há partes boas, há partes menos boas. Obviamente que no Instagram não se vai publicar partes horríveis, não é? Portanto, há sempre ali uma parte cor-de-rosa, mas na verdade a nossa também é muito cor-de-rosa, a nossa vida. Ainda bem que assim Felizmente. é. Ainda bem que assim é. Mas ali é o relato de uma parte da nossa vida e daquilo que é as nossas vivências, mas nunca foi visto como, eu nunca senti como um escape, é mesmo só de partilha, e aquilo que é entendido pelos outros e o feedback que nos dão é que é uma mais-valia enquanto inspiração, e que nós até nem sentimos isso, ou seja, tudo o que eu escrevo e aquilo que eu partilho e aquilo que nós escrevemos também como família, o pai às vezes também escreve algumas coisas e também partilha e também parece, é tudo no sentido de mostrar que é possível termos uma família numerosa em que um dos filhos é autista e as coisas fluírem, a vida acontecer, o caminho fazer-se, é tudo fazível, com mais ou menos esforço, e é nesse sentido que a página existe. Se calhar nunca pensou que teria a adesão que Não, teve. o objetivo nunca foi esse, aliás, e continua a não ser. A minha questão não é o número de seguidores, a minha questão tem a ver sempre com aquilo que eu, aliás, eu quando escrevo eu não estou a pensar se vou ter muitos gostos ou se vou ter muitas reações. Sim. Eu escrevo aquilo que eu sinto no momento. Aliás, eu nem escrevo, se fosse a cumprir pelo algoritmo do Instagram, tinha que partilhar todos os dias, tinha que fazer em determinados horários, e eu não faço nada disso. Portanto, aquilo, a minha página é só emotiva. Mas por aí se vê que consegue emotiva. tocar os seguidores de forma diferente, não é? E essa partilha tão pessoal. É o feedback que toca realmente as pessoas. Por último, gostava que deixasse uma mensagem aos pais e famílias que descobriram recentemente que o filho tem, ou algum familiar ou amigo próximo está nesta situação. Então, o conselho, aquilo que eu posso pedir ou dizer aos pais é sempre para acreditarem o mais possível na sua criança. E nesse acreditar, acharem sempre que é possível tudo acontecer. Porque quando eles sentem que os pais acreditam, eu acho que é meio caminho andado para eles se sentirem confiantes no caminho. E, portanto, eu acho que o principal ponto de partida é acreditarem que é possível, seja o que for. Acreditarem sempre que é possível. E, para mim, é a principal questão. A mensagem. Sim. Muito bem. Obrigada, Andreia, pela forma aberta como expôs aqui a vivência da sua família e partilhou esta experiência, que acredito que tenha sido enriquecedora e bastante interessante para os nossos seguidores. Portanto, muito obrigada e vemo-nos no próximo episódio.